Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso livro. Hoje é a investigação de número 12, ok? Vamos lá, tem o nome de Nascer de Novo. Vai contar a história de Nicodemos, tá? A história que tá aqui embaixo. Depois a gente vai voltar nela para poder preencher os espaços aí. Vamos ao mistério. Escrevam aí. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Não sei se vocês conseguem ver, hoje eu tô num outro lugar. Acho que sim, né? Muito bem. Bom, todo mundo tem um dia do nascimento, certo? Eu tenho um dia, vocês têm um dia, tem um horário. A gente não lembra, né? Porque a gente era bebezinho, a gente não lembra. Mas alguém nos contou, né? Nossa mãe, nosso pai, nossos avós, alguém contou. Independente se você é criado por outra pessoa, é criado pela avó, ou é um filho adotado, isso não importa. Importa que você nasceu um dia, né? Da barriga de alguém, ok? Só que aqui, Nicodemos, a gente vai ver que Nicodemos foi conversar com Jesus, e Jesus deu uma ordem para ele, Jesus explicou um negócio para ele que ele ficou um pouco confuso, e a gente vai entender isso melhor hoje, certo? Ele foi conversar para visitar Jesus à noite. Ele tinha dúvidas e certamente estava muito interessado em falar com Jesus. Como ele era um homem muito importante, muito entendido, né, em religião, ele sabia muito sobre as leis e tudo mais, ele tivesse preocupado do que as pessoas pensariam dele, um cara que sabe tanto, tá com dúvida e tá indo procurar Jesus para conversar. Então por isso ele foi de noite, né, escondido. Apesar de Nicodemos ser inteligente e estudioso, havia várias coisas sobre Deus que ele não entendia. Jesus começou a falar sobre um assunto que deixou com mais dúvida ainda. Nicodemos ficou ainda mais encafifado. Pense que Nicodemos deve ter ficado até meio tonto, sem entender nada. Jesus lhe disse que para conhecer Deus e entender das suas coisas, Nicodemos precisava nascer de novo. Nascer de novo? Mas como assim? Gente, a gente acabou de falar que cada um teve o seu dia de nascimento. Por mais que a gente queira, a gente não pode voltar lá para a data do nosso nascimento e nascer de novo. Né? A gente não pode. É uma vez só, certo? Então, Nicodemos ficou meio encafifado. E aí a gente vai trabalhar em cima disso hoje com as pistas, tá bom? Abre o seu caderno aí. Escreva aí, lição 12. Pista 1. Pista 1. Aí você vai escrever assim, ó, uma pergunta assim, ó. Voltar a ser bebê? Porque quando fala assim, vou nascer de novo, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Vou voltar a ser bebê. E aí, o endereço é João, capítulo 3, versículo 3 e 4. Não sei se tá dando pra ver, crianças. Voltar a ser bebê? Vamos lá em João, então? Abram aí. João 3, versículo 3 e 4. Se vocês não acharam, pausa aí até achar, depois solta. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Então, foi que ele ficou com mais dúvida. Como assim eu tenho que nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe agora sendo velho já? Não tem como, né? Ele ficou meio que na dúvida. Ele não entendeu essa questão, né? Passou um monte de coisa pela cabeça dele, como às vezes passa pela cabeça da gente assim. A gente escuta essas palavras, às vezes na igreja, o pastor falando, tem que nascer de novo. Mas nascimento é uma vez só, né? A gente não pode, por mais que a gente queira voltar e mudar a história, a gente não pode. Foi a história que Deus escolheu pra gente, o dia que Deus escolheu pra gente,
a mãe que Deus escolheu pra gente, o nascimento do jeito que tinha que ser, o horário do jeito que tinha que ser. Então, voltar a ser bebê não é uma opção, né? Não era disso que Jesus estava falando. Vamos para a pista 2? Pista 2, anota aí. Voltar a ser um bebê depois da morte? Então ele já pensou assim, bom, se eu não posso voltar para a barriga da minha mãe, será que eu tenho que morrer e aí eu vou nascer de novo, no segundo nascimento? Vamos ver, o endereço é Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Abram lá. Deixa eu ver aqui. Procuram aí que eu procuro daqui. Vou pausar para procurar para não ficar muito grande o vídeo. Então, continuando, crianças, Nicodemos então pensou, né, nessa segunda pista aqui que a gente vai ler agora em Hebreus 9, 27, ele pensou assim, bom, então eu vou ter que morrer e nascer de novo, certo? Existe uma religião, uma seita, que chama espiritismo, né, os espíritas, vocês já devem ter ouvido falar. Eles acreditam que é possível a gente morrer e nascer e continuar uma história, né? E eles chamam isso de reencarnação. Vocês devem ter escutado isso já alguma vez, né? Que a pessoa ela vai tendo várias vidas, né? É isso que eles acreditam, mas a gente precisa saber o que a Bíblia fala sobre isso, né? A gente precisa estar pautado naquilo que a Bíblia fala. E é exatamente isso que vai falar em Hebreus 9, 27. Olha aí. Hebreus 9, 27 está escrito assim, ó. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, crianças, a Bíblia é clara nesse texto, quando ela diz que o homem morre uma só vez, depois disso será julgado e não ficará nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, como afirmam os espíritas, certo? A Bíblia diz que essas coisas que eles acreditam sobre reencarnação, conversar com mortos, isso é errado, não é isso que a Bíblia fala. Então tomem cuidado com filmes, novelas que contam esse tipo de história de outras vidas e tal. Não é isso que a Bíblia acredita, logo não é isso que a gente também tem que acreditar, tá certo? Então Nicodemos pensou nessa segunda oportunidade, essa segunda questão. Bom, eu não vou poder nascer de novo, então eu vou morrer e nascer de novo? Não, também não. Não era disso que Jesus estava falando para ele. Então vamos para a pista número 3. Pista 3. Nascer na família de Deus. Nascer na família de Deus. O endereço João 3, do 5 ao 16. Muito bem. Então, vamos lá. Volta lá em João, onde a gente estava lendo já. João 3. A gente leu até a parte, né? O 4 diz assim, né? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura vou voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Que é o que a gente viu na pista 1 e 2. Olha a resposta de Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quer dizer, não te admires quando Deus fala que a gente tem que nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Ele ficou indignado, acudiu Jesus, tu és o mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós
Dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falais das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim impediu que o Filho do Homem seja levantado, para tudo que nele crê tenha vida eterna. Então, crianças, Jesus ele continuou falando com Nicodemos e aos poucos ele foi explicando que ele estava falando de um nascimento diferente, não de um nascimento carnal, né, do bebezinho, não é isso que ele estava falando. Ele estava falando de um nascimento espiritual, né, algo lá de dentro, né. Jesus explicou que todas as pessoas nascem uma vez no corpo, isso é, nascem como bebê e depois todos têm necessidade de nascer do Espírito, isso é, nascer na família de Deus, ou seja, nascer para Deus, crescer em espírito, certo? Desde que nascemos somos pecadores, e os pecadores que cometem pecado se separam de Deus, então é como se estivessem mortos para Ele. Mas Deus, por causa do seu imenso amor por nós, providenciou um meio de morrermos para o pecado e nascermos de novo, como os filhos de Deus e na família de Deus. Não é à toa que a gente tem o nosso batismo, não é verdade? O batismo é uma forma da gente anunciar que a gente quer realmente fazer parte da família de Deus, né? Que a gente quer viver uma vida com Deus e para Deus, certo? Em João 3, há um versículo super conhecido. Ele apresenta algo importante que Jesus disse a Nicodemos. Então vamos ver o 16, ó. A gente leu até o 15 aí, ó. Olha o 16. Esse versículo é conhecido, você já deve ter escutado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Muito bem. Então, quando nós nascemos, nós somos apenas criaturas de Deus. Criaturas. Pois foi Ele quem nos criou. Mas depois que aceitamos Jesus como Salvador e passamos a ser filho de Deus, nós temos que aceitar. Aceitar. Vocês já aceitaram. Se não aceitaram, façam isso. Eu aceito que Jesus é o único Salvador da minha vida. Ninguém mais pode me salvar, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém. Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Pronto. Vocês fazendo isso, vocês passam a ser filhos de Deus. Não só criaturas. Criaturas é criar. O criador dessa caneta. O cara criou essa caneta. Deus criou a gente. Agora, filho é outra coisa, né? E aí, quando vocês aceitam Jesus como Salvador, vocês passam a ser filhos, certo? Então, essa é a forma correta de nascer de novo. Mesmo quando já se é adulto, jovem, adolescente, criança, idoso, não importa, tá? Muito bem. Quando nascemos como bebezinhos, praticamente não sabemos fazer nada. Depois vamos crescendo, aprendendo rapidamente muitas coisas, né? A gente engatinha, depois a gente aprende a andar, a gente começa a comer sozinho, a gente começa a conseguir ir no banheiro sozinho, começa a andar de motoquinha, depois de bicicleta com rodinha, depois sem rodinha, não é? Não é uma evolução que a gente vai tendo? Muito bem. Você hoje não precisa de ninguém que dê comida na sua boca, que faz as coisas. Hoje vocês já são todos aí crianças acima de 6 anos, para 10, 11 anos, 12, vocês já sabem fazer essas coisas tudo sozinho, né? Por quê? Porque vocês foram aprendendo dia após dia. Na família de Deus também é assim. Quando aceitamos Jesus, somos como um bebezinho. Não sabemos bem o que Deus quer de nós. Geralmente, não conhecemos a Bíblia direito, a gente fica um pouco com dúvida, não sabe muito bem o que a Bíblia está querendo dizer. Mas não podemos ficar bebês espirituais para sempre, né? A gente precisa crescer nas coisas de Deus. É isso que vocês estão fazendo já desde pequenos, né? Desde criança vocês já estão buscando o quê? Aprender. É para isso que a gente está aqui, certo? Precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia, à oração e procurar fazer o que agrada a Deus, né? Para a gente poder o quê? Crescer espiritualmente. Muito bem. Então, vamos à nossa resposta, né? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Vamos lá no Eureka, escreva assim, ó. Ele pode nascer de novo, vírgula, quando aceita
Jesus como seu Salvador. Você está dando para ver. Certo? Voltando aqui na história aqui do quadro aqui, ó. Então aqui é exatamente tudo isso que a gente conversou. Nicodemos foi visitar Jesus porque queria os ensinamentos dele. Aqui nesse balãozinho com asterisco, vocês vão colocar o que está escrito em João 3,3, tá? E aí ele pensou, como isso pode acontecer? Eu vou crescer nascer bebezinho, virar adolescente de novo, um homem? E aí Jesus explicou para ele, é preciso nascer espiritualmente. Aí mostra aqui, ó, ele nascendo, crescendo espiritualmente, certo? Ajudando a entender a investigação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Detetive baseado em Lucas 2:52 e 2 Pedro 3:18, complete a lista a seguir. Então, vocês vão ler esses endereços, estudar sobre o que está escrito nesses textos. E aí a resposta é pessoal. Vocês vão colocar, o que devo fazer para crescer fisicamente? O que devo fazer para crescer fisicamente? Vai colocar aí, tá? Me alimentar bem, dormir bem, enfim, vai colocar aí. E o que devo fazer para crescer espiritualmente? Cada um vai fazer o seu, ok? Provas do mistério, domingo. Leia João 3, do 1 ao 3, marca o X no que Jesus diz que precisamos fazer para ver o reino de Deus. Ser bom, ser obediente, nascer de novo. Fácil, né? Segunda, leia João 1:12 e escreva com suas palavras o que devemos fazer para nascer na família de Deus. Só leia lá e escreve aqui com as palavras de vocês, resposta pessoal. Terça, circule a referência em que Paulo nos incentiva a orar. Qual desses 4 endereços aqui Paulo está incentivando a gente a orar? Então tem que ler para achar, certo? Quarta, conforme Hebreus 9:27, coloque falso, F para as afirmativas falsas e V para as verdadeiras. Então, depois que morremos, nascemos como bebê de novo, vai colocar falso ou verdadeiro. Nós só morremos uma vez, falso ou verdadeiro. Depois que morremos, ainda temos a chance de nos arrependermos dos nossos pecados, falso ou verdadeiro, tá? Se tiver dúvida, é só lá ler em Hebreus. Quinta, leia João 3:16 e escreva o que Deus fez para que tivéssemos a vida eterna. Vai escrever aqui no meio da cruz, tá? Sexta, leia Salmo 119, versículo 15 e 16 e trocando os símbolos pelas vogais, descubra o que devemos fazer para crescer na família de Deus. Então aqui é um enigma, né? Troca os símbolos pelas vogais que está significando ali, tá? A casinha é o A, a estrela é o E, a nota musical é o I, certo? Sábado, leia 2 Coríntios 5:17 e complete o versículo com as palavras que mostram o que a pessoa em Cristo é. E aí vai completar esse versículo aqui. A senha continua sendo a mesma da investigação 9. Então, muito importante essa lição, porque vocês com certeza já ouviram ou vão ouvir essa expressão. É preciso nascer de novo. Quando vocês ouvirem, vocês já aprenderam e sabem o que significa esse nascer de novo. Não é um nascer de voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. E também não é um nascer de novo como reencarnação, como os espíritas acreditam. É um nascer espiritualmente. Ok, crianças? Continuo à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse ensinamento. Senhor, obrigado porque a gente continua tendo a certeza, Senhor, que o Senhor é um Deus da nossa vida. Nós o aceitamos como o único Senhor e Salvador da nossa vida, Senhor. Obrigado por todo o sacrifício na cruz, por tudo aquilo que Deus fez, dando o seu único filho por nós, Senhor. Pai, nós te pedimos em especial, Pai, pela essa questão do Covid, Senhor, continua cuidando dos nossos familiares, continua cuidando da nossa igreja, Senhor, de toda a liderança, de todos aqueles que nós conhecemos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor entre com providência, Senhor, para acabar com essa pandemia, Senhor. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Fica com Deus.